22 de abril de 1500, os portugueses chegam no nosso litoral para tomar posse de uma terra que eles já sabiam há tempos que existia, que já tinha sido visitada por espanhóis, por holandeses, por franceses, e que já vinha sendo motivo de cobiça pelos europeus há muito tempo. Eles chegam aqui e desde então inicia-se uma epopeia que tempos depois veio a ser batizada de Brasil. Eles chegam aqui com qual objetivo? O objetivo deles era pilhar isso aqui. Pilhar, tomar o que pudesse, exaurir tudo que tivesse de valor naquela época, né? E simplesmente marcar território. Só que eles chegam em 1500, deixam alguns degredados aqui e não dão muita confiança para a terra. Não acham, apesar da maravilhosa e bela carta que Pero Vaz escreve ao rei de Portugal, não veem aqui nada de muito relevante. Porém, né, a França não pensava assim, a Holanda não pensava assim, e começaram a querer pilhar dos portugueses algo que eles já tinham pilhado dos nossos povos originários, né? E aí, em 1532, a coroa portuguesa decide se estabelecer aqui de vez, né? A famosa chegada de Martim Afonso de Souza, né, na capitania de São Vicente, criam as capitanias hereditárias, um governo descentralizado. Na verdade, não foi nenhum governo, porque eles deram faixas de terra para donatários portugueses para que eles explorassem a terra e mantivessem ali a proteção desse território recém-descoberto. De lá para cá, o Brasil, esse país maravilhoso, foi governado de diversas maneiras, mas sempre sob o jugo de governos autoritários, né? 1808, a coroa portuguesa fugida do nosso querido francês Napoleão Bonaparte vem dar aqui nessas terras e inicia-se então um governo português no Brasil. O reinado então se inicia aqui. Bom, 1822, a gente se torna independente quando o filho do rei de Portugal assumiu o reinado no Brasil, sob essa falácia da independência, né? E aí então se instala-se um governo monárquico no país. Em 1831, Dom Pedro volta para Portugal, seu filho era menor, o Brasil foi regido por diversas regências, até que é dado o golpe da maioridade. Olha que coisa, a palavra golpe aparecendo aí. O golpe da maioridade faz com que o infante Dom Pedro II, filho de Dom Pedro, assuma o reinado no Brasil. Reinado que ele manteve até 1889, quando em 15 de novembro a gente sofre o segundo golpe. O golpe da República. A República. Um golpe militar. É, meu amigo. No primeiro golpe, ninguém foi julgado. No segundo golpe, ninguém foi julgado. O vice do golpista, Marechal Deodoro, dá um golpe e toma o governo de Marechal. O ditador Floriano Peixoto. Terceiro golpe. Eu não vou narrar aqui quantos golpes nós tivemos. Além desses, a gente vai ter vários golpes ao longo do caminho. O golpe de 1930 com Getúlio Vargas, a morte de Getúlio Vargas em 1954, a gente pode dizer que foi uma antessala do golpe. Em 1961, com a renúncia de Jânio Quadros, nós tivemos o golpe da legalidade, onde o Marechal Lott garante a assunção da presidência pelo nosso amigo, João Goulart, Jango. Aí vem 64. E a gente toma o maior dos golpes até hoje. O golpe que instituiu 21 anos de uma ditadura civil, militar, empresarial, que ceifou a vida de milhares de pessoas, torturou tantas outras, tomou nossa liberdade de expressão, fechou nosso Congresso. Foi 21 anos do horror. Até que em 85, a gente não, né? O colégio eleitoral elege o primeiro presidente civil. Aí, em 89, a gente elege o nosso, pelo voto direto, Fernando Collor de Mello, que é deposto.
Aí a gente passa a ter um período que a gente chama de normalidade. Normalidade. Em 88, é promulgada a Constituinte, que nos rege até então, com algumas mudanças no caminho, né? Mas a gente vive hoje o que a gente chama do maior período democrático do país. E a nossa democracia, ela é sabidamente jovem, né? Como dizem. Como nação, né? Apesar de contarmos esse tempo a partir de 22 de abril de 1500, é uma nação jovem e é uma democracia jovem. Porém, em 2018, a gente elegeu... Eu digo a gente porque a gente elegeu, né? A democracia, ela permite isso, né? Que a maioria vença e a maioria escolheu eleger Jair Messias Bolsonaro. Jair Messias, desde o dia zero, aliás, desde o dia menos zero, né? Já falava em golpe de Estado, já falava em ditadura. Uma pessoa totalmente alinhada aí ao que há de mais horroroso da extrema-direita, né? Um defensor de... Eu não vou nem enumerar as causas que ele defende, porque não gostaria nem de reproduzir. Bom, mas em suma, tivemos 4 anos de um governo horroroso, péssimo, soube lidar muito mal com uma pandemia global, que ceifou aí, falam 700 mil, mas eu acredito que esse número seja maior que esse. Até porque o governo de então também, né, nos privou de informações mais efetivas, né? De qualquer forma, aonde eu quero chegar? Eu quero chegar no seguinte: todos os arroubos golpistas promovidos por esse indivíduo nos vai chegar até 2022, quando ele perde a eleição pro terceiro mandato de Luiz Inácio Lula da Silva, eleito pelo voto, pela maioria, com uma margem pequena, mas ainda assim uma maioria, fez a democracia novamente e desde então todos os arroubos golpistas desse personagem, dessa personagem chamada Jair Bolsonaro, foi se intensificando até a gente chegar no dia 8 de janeiro de 2023, momento em que uma turba inflamada por anos de discurso pelas mídias sociais, por toda uma sorte de podridões, aquelas podridões que estavam ali trancafiadas no armário de um resquício de moral que talvez essas pessoas tivessem, ou de vergonha de expor, mas que depois viu na figura do presidente a possibilidade de expor, de exaltar toda essa imundície, resolve tomar, né? Criar um caos para que medidas protetivas do Estado fossem tomadas e o Exército assumisse a organização desse processo. Bom, isso é golpe. Tudo isso é golpe. E hoje, dia 11 de setembro, uma data marcante para a humanidade, né? 11 de setembro, 24 anos dos ataques que puseram os Estados Unidos sob o jugo do terrorismo, e o mundo todo, né? Porque de lá para cá, a mão pesada do governo norte-americano só se intensificou no Oriente Médio e praticamente no mundo todo, né? Então, nesse 11 de setembro, eu posso dizer que a gente chegou num estado onde a nossa jovem democracia teve o carimbo de ter atingido a sua maioridade. Eu não sei precificar, quantificar ou garantir que a nossa democracia atingiu a maioridade, mas acho que foi um passo muito importante. Acho que hoje a gente deu um passo, sabe aquela coisa do aniversário de 18 anos, que agora a gente pode tirar carta, né? A gente responde pelos nossos... A gente se torna maior perante a lei mesmo, né? Eu acho que a nossa democracia agora deu um passo para atingir a maioridade. E se provou minimamente saudável, porém com muitos desafios. Muitos desafios. A decisão hoje de 4 ministros do Supremo Tribunal Federal em condenar o núcleo duro do golpe que foi tentado no Brasil de 2018 até 2023 é um marco na nossa história por ser pela primeira vez pessoas envolvidas nesse tipo de empreitada criminosa ser julgado e condenado. Eu não vou falar do voto contraditório porque ele é tão podre na sua essência que não merece nota, apesar de abrir precedentes para o futuro, né? De qualquer forma, quem torcia para que a justiça fosse feita deve comemorar, deve se sentir aliviado. Porém,
Mais do que isso, tem que se manter vigilante, vigilante demais, demais, porque daqui para frente, até que se consolide esse estado de coisas, muita coisa vai acontecer. Ano que vem a gente tem eleição, existe um plano muito claro dessa corja que ainda ousa usurpar, desculpa, da nossa democracia, de se fazer maior no legislativo, caso não vença o executivo. Vão lutar muito também, vão ter o apoio, infelizmente, de um lunático, que é o presidente norte-americano. Então, quem for progressista, quem tiver imbuído de fortalecer a nossa democracia, de manter a sua liberdade, de reforçar o amparo social, fortalecer as camadas sociais, e o nosso poder de mobilização vai ser cada vez mais importante. Não durmamos no ponto. Comemorar esse 4-1 é bom, é lava a alma, nos dá um alívio. Porém, ele nos obriga, ele exige que nós nos mantenhamos cada vez mais fortes na luta pela democracia. A partir de hoje, se faz imprescindível que nós, nas nossas redes sociais, que nos nossos meios familiares, a gente reforce a importância de eleger em 2026 pessoas do campo progressista, pessoas que defendam a democracia desse país, a nossa Constituição, que defendam o nosso povo, o povo pobre, o povo humilde, o povo trabalhador, porque esses são os mais vulneráveis. Esses são os que vão sofrer mais. Mas não se enganem, sofrerão todos. A nossa democracia hoje dá um passo à maturidade. Sejamos nós maduros o suficiente para lutar para que isso se consolide. Comemorem o dia 11 de setembro. Temos um motivo a mais para isso.